E mais uma vez, aqui reunidos neste momento, na Tua presença, Mestre amado, pelos nossos pensamentos, mas principalmente pelos nossos corações, envolvidos pelo Teu amor, que por todos os tempos envolve a todas as criaturas. Pedimos, Mestre amado, que esses estudos sejam a luz para o nosso entendimento, o gerador da vontade de vencer a nós mesmos, que possamos abrir os nossos olhos reconhecendo as oportunidades em todas as situações. Pedimos que abençoe, Senhor, os nossos corações, para que possamos melhorar, que possamos aprender a amar o nosso irmão, que possamos receber assim as bênçãos do alto, que nos devolvem um equilíbrio físico, espiritual e mental. Dai-nos a sabedoria de encontrarmos um equilíbrio tão necessário para o desenvolvimento de nossas atividades, sejam elas materiais, mas principalmente as espirituais, onde temos a oportunidade não só do aprendizado, mas do trabalho. Do trabalho em Teu nome, segundo as nossas necessidades, segundo o nosso esforço, segundo os nossos entendimentos. E doando as nossas vibrações e o nosso amor, pedindo nesse momento, Senhor, pela saúde da professora Rogéria Veronese, pelo pai do Thales, e que essas bênçãos também se estendam a todos aqueles que necessitam, dentro de nossos lares, nossos locais de trabalho, que recebam assim a assistência espiritual necessária. Iniciamos, gratos por esta oportunidade, segunda parte dos estudos desta noite. Que assim seja. Muito obrigado, Ana Paula. Desejar que a pessoa, que a professora receba os cuidados. Acabou de chegar no hospital uma facada, hospital que a Maria trabalha, mandar boas vibrações lá. Também, ela não passou o nome ainda. O capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Então vamos relembrar, nós paramos a vez passada explicando, né, sobre a igreja, a palavra bispo, ela vem da palavra episcopos, que foi traduzido para o português como bispo. Por isso, episcopal refere-se a bispo. E bispo era utilizado na Grécia, em Roma, pelos superintendentes, pelas pessoas que cuidavam de determinadas partes de terra em nome do governo. Essas terras eram chamadas dioceses. Agora você já está entendendo, né? Então, na Roma também, essas dioceses eram cuidadas por essas pessoas. E essas pessoas, algumas, que cuidavam de determinadas regiões e traduzia a vontade dos deuses, também recebiam o nome de episcopos.
E aí que a palavra bispo nasceu. O cristianismo, com o passar do tempo, é que eles foram separando a atividade do bispo, que significa episcopo, é aquele que vigia, que vê sobre alguma coisa. Do presbítero, que significa ancião, sábio. Presbítero hoje é muito usado entre os evangélicos, né? E os bispos usados principalmente na Igreja Católica. A palavra católica significa junção de tudo, o juntar o todo. Então, aí juntou a Igreja Apostólica com a Igreja Romana. Então, foi a Católica Apostólica Romana. Eu tinha falado isso antes. Né? Só que essa igreja nasceu no século 6 depois de Cristo, a Igreja Católica. Ela não nasceu com Cristo. Cristo, em momento algum, ele falou sobre a Igreja Católica. Ele falou sobre o cristianismo, nem falou, né? Ele veio trazer a vontade de Deus e os cristãos que seguiram ele, os discípulos, é que formaram o cristianismo, cujo corpo teórico foi feito através dos evangelhos que contaram a história do Cristo. Foi, assim, um refinamento das escrituras do povo judeu, com os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o corpo teórico da igreja começou mesmo com Santo Agostinho. E Santo Agostinho que escreveu sobre essa parte teórica, a parte de organização, e depois teve vamos dizer, um up, né, uma melhora com São Tomás de Aquino. Então, o principal teórico inicial foi Santo Agostinho, só para relembrar um pouquinho da história. Tá? Então, aqui que a gente viu que o Pedro e o João entraram no templo, né? Eles foram lá para o templo. Eles entraram no templo e curaram o coxo, lembra disso? E Pedro ficou falando de Deus, falando de Cristo. Falou, nós estamos fazendo tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é até onde nós paramos, certo? Aí, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, muito contrariados de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, veja que continua aquele ódio que nós falamos, né? O ódio não termina, o ódio ele é intrínseco ao indivíduo. Então, o indivíduo sente ódio. Digamos que eles mandaram matar o objeto do ódio que era Jesus, mas a ideia permaneceu, né? Então, esse ódio é deslocado. Nesse caso, deslocado em direção aos apóstolos e discípulos do Cristo. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Lembra que eles teriam que ser julgados, teriam que colocar quais foram as acusações, então usaram a força contra eles. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, você imagina isso aqui? Principalmente pelo exemplo do Cristo, né? O Cristo faleceu, morreu, foi crucificado e ressuscitou, e eles ainda curaram o coxo lá, né? Abertamente. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus chefes, e anciões e escribas. Os mesmos, né, gente? Eles não morreram, né? Eles mandaram matar o Cristo, mas continuaram lhe mandando. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder fizestes isso, em nome de quem? Então veja que interessante, né? Eles viram que havia cura. Eles não conseguiam curar. Isso dava poder para eles, para os apóstolos. E aí eles encrencaram com isso. Vocês estão mostrando para o povo uma coisa que nós não podemos fazer. Certo? Qual o significado disso aí? Essa situação toda? O significado é bem simples. Estamos perdendo o poder temporal. E aí, olha o que eles fizeram com Cristo.
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e vós, anciãos de Israel. Cheio do Espírito Santo o mentor do Pedro era um dos espíritos que fazia parte do grupo de espíritos que, em nome de Jesus, auxiliam a terra. Esse grupo de espíritos, Espírito Santo, para não ficar dando nome para cada mentor, eles começaram a chamar cheio do Espírito Santo, desses espíritos que ajudam, desses espíritos que falavam. Não necessariamente era só o mentor do Pedro, vários espíritos bons utilizaram a mediunidade dos apóstolos para curar e para falar. Então Pedro vai falar. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, olha como é que é bonito o que é falado. Nós fomos presos, estamos sendo interrogados pelo benefício que nós fizemos a outro. Olha que interessante. Isso não acontece hoje em dia? Vocês acham que acontece hoje em dia? Você beneficia uma pessoa, outros acham muito? Ou não? Agora é hora de falar. Fala aí. Ninguém quer falar? Do modo como foi curado. Então, vamos dar um exemplo. Sobre Thales, essa. Oi. você estava falando aí do Espírito Santo, isso já vem desde a Bíblia, não é? Esse termo? Sim, o Espírito Santo foi só renomeado por nós espíritas como Espírito Verdade ou Espírito de Verdade, cujo representante direto da Terra é João Batista. O Kardec, no início, ele achava que era o próprio Cristo, mas não é. O representante é João Batista. Por isso que o Cristo falou dos homens nascidos de mulher, o maior deles foi João Batista. O João Batista é o espírito mais adequado a fazer todo esse trabalho de auxílio, né, à Terra, e ele continua fazendo. Então, aquele Espírito Verdade que nós temos as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo foi ditado por João Batista, que foi o mentor de Allan Kardec. O mentor de Allan Kardec era o João Batista. Mas o termo existe sim, e esses espíritos existem desde quando o mundo é mundo. Só que eles mudam, né? Então, novos espíritos foram incorporados. Por exemplo, naquela época, o Públio Lentulus não fazia parte do Espírito Verdade, hoje faz. O significado de Emmanuel, vocês lembram o que significa Emmanuel? Emmanuel significa Deus conosco. Então, o termo Públio Lentulus, né, é um nome do Espírito que se deu o nome de Emmanuel. Por que que ele se deu o nome de Emmanuel? Por causa do Espírito Verdade. Você vai ser o representante de Deus para os homens. Emmanuel. Entenderam a questão? O significado do nome Emmanuel é muito profundo. Vai levar Deus por isso aos homens. Por isso que o Emmanuel trabalha principalmente com os versículos bíblicos e a interpretação dele. Ele vem representar Jesus trazendo, vem representar as palavras de Jesus, representando o Cristo para nós, assim como o Cristo foi chamado de Emmanuel, um dos nomes do Cristo. Mas sim, existe desde muito tempo. Hoje nós chamamos Espírito Verdade. Ele tem de várias hierarquias, né? Se não foi respondido, só avisar. Tá? Sim. Seja conhecido a vós todos e a todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está
são diante de vós. Que estes são diante de vós. Ou, isso é testemunhar o Cristo perante a sociedade, não é? Vocês entendem como que os Atos dos Apóstolos são bons para a gente entender? E se tivesse medo? Esse é aquele mesmo Pedro que fugiu lá. Você imagina, nega o Cristo 3 vezes e ela lá escreve. E Cristo olha para ele, ele olha para o Cristo e se envergonha. Isso é arrependimento e transformação. Esse é o mesmo Pedro que negou o Cristo. Isso aí não é uma bênção para nós em termos de interpretação? Em termos de análise, ó, arrependi, agora estou trabalhando para não ser mais como antes. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. O Cristo falou isso. Eu sou a pedra dos edificadores. Pela profecia de Samuel, acho, se eu não me engano. Então, a pedra básica do edifício do cristianismo era o Cristo. Quem recebeu a missão de levar o Cristo e Deus a todo o povo do mundo? Os judeus, eles rejeitaram, eles crucificaram. Então, aí não foi mais o povo judeu, perdeu essa missão, porque o povo não aceitou fazer isso, o povo em geral. Alguns aceitaram, mas a maioria não, porque se a maioria aceita, hoje nós não teríamos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós teríamos a base do cristianismo, o próprio espiritismo nascendo no coração do povo de Israel, que provavelmente não teria perdido seu estado. Aí Humberto de Campos vem e fala sobre a missão espiritual do Brasil. E o Kardec é perguntado, o Chico é perguntado no programa de rádio se isso não é ufanismo, falar isso no Brasil. E o Chico responde de uma maneira bem interessante. Ele fala: eu tive em outros países, com o maior respeito que temos a todos eles e o carinho que temos a todos eles, em nenhum deles eu vi tanto acolhimento ao próximo como acontece no Brasil. Mas se o Brasil, a maioria da população, não se converter mesmo para ser melhor, para amar o próximo, então outro país vai ter essa missão de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Não é a pátria do Espiritismo, é a pátria do Evangelho de Jesus. Isso é importante. Então, teve uma experiência minha, eu já contei algumas vezes, mas algumas pessoas não participavam, não ouviram. E eu cheguei no Japão, né, e senti, assim, uma coisa estranha, porque eu não sentia muito bem o mundo espiritual lá, né, o médium, assim, eu sou um médium sensitivo, e aqui a gente sente os espíritos, né, vê os espíritos, ouve, percebe, lá não estava sentindo muito, não. Aí os espíritos falaram assim: não, o plano espiritual desse país é como se fosse pobre, o terceiro mundo, vamos falar assim. O Brasil é o primeiro mundo espiritual. O fato das pessoas orarem lá, tem até a hora do Ângelus, me veio essa lembrança na cabeça, que é a hora da Ave Maria, 6 horas da tarde, gera vibrações que foi possível construir uma estrutura rica em termos espirituais sobre o Brasil, em termos espirituais. Então, existe uma grande riqueza de conexões, porque as pessoas são sensíveis, elas se ligam a Deus, se ligam aos espíritos. Aqui a maioria é ateu. Então, é engraçado, porque o plano espiritual lá é pobre. E os espíritos desencarnam e vivem ali, naquele plano material mesmo, que é bem bonito, bem melhor que o nosso, limpinho, arrumadinho, organizadinho, exceto as casas das pessoas. Mas por fora o Japão é lindo, assim, as ruas, a organização do país, né? Aí nos foi mostrado a situação assim, os espíritos ficam sentados nas calçadas, ficam unidos
aos seus familiares nas casas. Eles têm um plano espiritual, sim, mas não é como aqui, tão organizado. Eles não têm equipes de espíritos tão desenvolvido quanto aqui no Brasil, de auxílio ao semelhante, de auxílio aos necessitados que desencarnam. Pela falta de fé deles, eles desencarnam, não sabem que desencarnam e ficam ali mesmo, no plano material, sem se ligar ao plano espiritual. E teve um estudioso estrangeiro, agora me esqueci o nome, que falou assim, a crença em outras vidas e no mundo espiritual é muito rica no Brasil, mais que na Índia. Que ninguém aqui no Brasil, você fala que em reencarnação, um ou outro pode negar, mas a maioria ou fica em silêncio ou aceita intuitivamente, internamente. Principalmente essas questões de oração. E a reencarnação no Brasil, ela não causa danos como na Índia, que seria o país berço do que se chama entendimento da reencarnação, mas ela causa tantos danos que existem as castas que geram violência em termos de reencarnação, porque eles falam que o indivíduo que da classe alta, quando ele não fizer o bem, ele vai reencarnar na casta baixa. Então veja que coisa complexa isso, né? E aqui não tem isso. Aqui o conceito de reencarnação generalizado não gera violência ou acusações. Então, o Brasil, para seguir esse padrão, as pessoas devem sim aumentar o amor, a misericórdia e o carinho com os outros, para que o Brasil se torne realmente o coração do mundo, a pátria do Evangelho. A missão do povo judeu, que era manter o Deus único, foi mantido, e ainda é mantido. No entanto, pelo que eles fizeram com a pedra de esquina, né, dos edificadores, não pôde ser edificado, porque para a edificação do edifício da cristandade, eles mataram o Cristo, então eles não mantiveram a responsabilidade espiritual no planeta. Eles foi um fracasso coletivo. Um povo inteiro fracassando. Aí nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, né, que um povo é como se fosse uma pessoa. Existe o karma coletivo também, da similaridade das vibrações e das sintonias no único povo. Alguma dúvida? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Iletrados, você sabe por quê, né? Porque os estudiosos lá de Israel eram os doutores da lei, eram as pessoas ligadas ao farisaísmo que habitavam o templo, que sabiam escrever, ler e interpretar as escrituras. E essa citação e interpretação do edifício era citação do Velho Testamento, da profecia. Então, o que o Pedro fez ali foi citar a profecia e mostrar para eles que na profecia eles mandaram matar o Cristo. E aí o fato deles serem iletrados deixou assustados. Veja que interessante isso, né? Foi a parte intelectual que os assustou, não a parte moral do processo. Mas vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um milagre notório, e não o podemos negar. Não podia negar o Cristo também. Vocês imaginam o grau de obsessão desses homens, gente? O Cristo curando o cego, curando as pessoas e a perseguição que ele sofria.
Agora, os apóstolos também. E eles não podiam negar que eles haviam curado e falavam que curavam em nome do Cristo. Não era motivo para eles se respeitarem? Mas sempre tem alguém com bom senso lá que vai ser perseguido, né? Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Olha que interessante. Veja a maldade intrínseca deles. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Porém, Pedro e João, respondendo, lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Eles estavam falando em nome de Deus. Isso aqui tem um significado tão profundo na nossa vida, mas tão profundo, é algo assim fantástico. Por quê? Olha o que eles falaram. É melhor eu ouvir vocês, os chefes da cultura, que mandam no Estado, ou a Deus? E essa pergunta tem que voltar para nós. Eu sigo a cultura do mundo, ou eu sigo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus? Vocês compreenderam a pergunta que eu coloquei? O que isso se assemelha com Cristo, com o que o Cristo falou? Você sabe? Não se pode servir a dois senhores. Você segue Mamon, o mundo, ou a Deus. É a mesma situação aqui. Eu me adequo à cultura do mundo ou eu me transformo para seguir Deus? Se eu me transformo para seguir Deus, e seguir não significa ser perfeito, significa trabalhar para seguir Jesus. Eles foram perseguidos. Aqui, nessa sociedade tão moderna quanto a que nós estamos, 2000 anos depois, e vocês acham que existe essa perseguição? Então me dê exemplo. Não é só falar sim, assim, não. A prova é assim, ó. Esse, dê exemplo e explique. Não é de marcar X, não. Acho que quando a gente busca fazer o certo e isso gera incômodo das pessoas com relação a isso, e aí elas começam a. Como que eu vou falar? Elas se sentem incomodadas com isso e tentam impedir ou criticar as ações. Hum. Hum? Mais alguém? Thales, acho que até mesmo, só complementando aí o que a Stephanie disse, que começam a duvidar do porquê que isso está acontecendo. Talvez por uma segunda intenção de quem esteja fazendo bem. É, isso acontece muito. As pessoas acham, por que está fazendo bem? Ninguém está fazendo? Aí que é importante falar de Jesus. Desculpa, cortei alguém aí, não quero não. Não, eu que vou te cortar. É que eu lembrei que às vezes, simplesmente pelo fato de você, por exemplo, optar por dar uma esmola para alguém, dar um prato de comida para alguém na rua, saindo de um restaurante, dar um dinheiro, as pessoas às vezes te criticam ali naquele momento, né? Sim, Porque você tá fazendo bem, independente do que ele vai fazer com o dinheiro, independente se ele vai, né, vai comer, o que ele vai fazer. Mas vem nisso uma coisa ruim, como se você tivesse trabalhando para fazendo com que a pessoa permanecesse naquela situação como se aquilo fosse uma opção, muitas vezes, né? sim. O,
Eu tive vários momentos, eu passei por isso, mas um dos mais, eu senti mais violência foi em São Paulo, na Liberdade. Eu gosto de visitar a Liberdade. E lá tinha uma pessoa pedindo, evidentemente, ele era drogado, sim, ele estava drogado, ele usava droga, mas a gente deu alimento para ele. Aí tinha um pessoal sentado na mesa, eles me chamaram a atenção. Eu falei, não faz isso não, você dificulta a nossa vida. A pessoa vem aqui pedir, a gente está aqui tomando a nossa cerveja, comendo nosso aperitivo, e você faz uma coisa dessa, você está ensinando mal a pessoa. Tudo. Aí foi bom, porque foi dois motivos de caridade, né? Para quem estava precisando e ouvir em silêncio, porque a gente foi chamado a atenção sobre isso. E aí muitas vezes a gente questiona, né? Mas deve dar? Jesus falou, dá quem te pede. Não, você deu uma moeda de 10 centavos, 20 centavos, mas ele vai tomar uma pinga. Não tem problema, deixa ele tomar a pinga dele. Você já passou fome? Você já viveu na rua? Você está disposto a dormir debaixo da ponte? Ou debaixo de uma marquise? É uma situação muito difícil. E ali tem histórias. E se a gente parasse para conversar com essas pessoas, aprenderíamos muito. Muito mesmo. Essas questões são muito importantes para a gente compreender que as coisas aqui na Terra ainda estão complicadas. Né? Ou não? Eu estava em São Paulo fazendo um curso no ano passado e eu fiquei ali na Avenida Paulista, né? E muito morador de rua, né? Muita gente acampada nas ruas ali, tudo. E perto de onde eu estava, que eu comi ali perto e não consegui comer a refeição toda. E aí eu peguei a refeição com a intenção de encontrar alguém na rua, né? Pra dar. E estava bem na mesma rua do hotel, tinha um rapaz, parecia novo, sentado assim no chão. E eu peguei, me aproximei, entreguei o prato para ele. E ele ficou tão agradecido, mas ele ficou tão feliz. E foi assim, eu senti uma luz, uma bênção vindo dele, assim, que eu acho que eu fui mais beneficiada do que ele mesmo ali naquele momento. A gente viu? A gente é beneficiado mesmo. O carinho deles é muito grande. O Chico que falou assim, que ele vendo os espíritos, quando não dá nada, as vibrações muito pesadas, tanto do indivíduo encarnado, quanto dos desencarnados que estão com ele, ficam com muita raiva. Enquanto a gente dá alguma coisa, nem que seja uma palavra, um carinho, que os bons espíritos mandam muitas vibrações boas e ficam felizes. Então, isso me ajudou muito, até a gente se preparar para carregar moedinhas, tudo, nos semáforos, né, nos sinais, e nós entendemos a situação, nós precisamos olhar para outra pessoa com empatia, não julgar, não, ajudar no que for possível, né? Algumas vezes isso é interessante. Um caso interessante foi que, de vez em quando, acontece de entrar um dinheiro assim, não sei nem de onde vem, coisa que talvez tenha esquecido de cobrar, e eu estava lá em Campinas e fomos entrar no restaurante. E aí tinha um senhor pedindo, e aí o espírito falou assim, Otários, ele tem uma filha e uma esposa, e eles sofrem bem essa situação, ele está desempregado. Aí nós tiramos o que tinha no bolso, foi uma boa quantia, assim, e demos, independente. Quando eu olho, era uma a entrada no restaurante, tinha uma fila lá, porque também vendia torta, era de vidro a porta, mas eu vou falar, nunca vi tantos olhares de condenação, assim, de uma vez que aconteceu assim dessa vez. Mas tá bom. Aí nós saímos do restaurante, eu não estava lá mais. Ele foi comprar comida para a família. Então, claro, nem todo mundo vai ouvir os espíritos dizer isso, mas quando você tem
condições de auxiliar, no que for possível auxiliar, nós temos exemplos claros que, por exemplo, o Chico devia 2, 3 vezes o salário dele por mês, tanto ajudar os outros. Eu não acho que a gente tenha condição de fazer isso, pelo menos no momento, eu quero ser como o Chico. Aquilo era muito natural dele, ele nem percebia. Aí vinham os amigos de São Paulo, pagavam as contas dele, ele endividava de novo para ajudar os outros. Né? O Bezerra de Menezes, que tirava o que tinha no bolso e dava para as pessoas. Isso é reconhecer a espiritualidade dentro de nós. Porque essas pessoas sofrem muito mais que a gente. Veja bem, aonde nós estivermos, todos aqui, nós vamos sair de onde a gente está e vamos encontrar uma casa, de certa forma confortável, vamos encontrar um alimento, vamos encontrar pessoas que nos querem bem, e essas pessoas, boa parte delas, elas não têm onde dormir. O lugar delas de dormir, você está falando não só da Paulista, mas ali perto, né? Debaixo dos viadutos, tudo, as barracas montadas, como se fossem verdadeiras casinhas, né? Em que eles organizam ali para poder sobreviver, vamos falar assim. Alguns, de fato, preferem aquilo. É uma questão de obsessão, nós sabemos disso. Mas muitos estão ali porque não tem mais o que fazer. Né? Não tem como sair daquela situação deles. E a gente não tendo empatia com o irmão nosso, filho de Deus, julgar antes, na verdade, é desculpa, porque a gente não quer dar nada, né? Fazer da nossa parte. Né? Eu acredito nisso, mas requer mais comentários. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para falar. Ninguém quer falar, né? Ninguém quer falar. Não? Otávio, Senhor. se Pedro e João tivessem essa coragem que eles estão tendo aí, né, cara, quando foram solicitados lá, né, na crucificação, talvez não, mudaria toda a história, certo? Muito difícil. Não teriam poder para isso, não. Porque Morreriam junto, né, Thales? morreriam junto, muito provavelmente. Eles estão tendo agora. Você lembra que depois que o Cristo foi crucificado, que ele voltou os 40 dias e que o Espírito Santo desceu sobre eles e a missão deles haveria de começar. Antes eles não tinham esse poder, né? Foi uma transformação muito grande, foi 40 dias de transformação. De vendo Cristo, conversando com Cristo, pensando tudo que eles viveram com Cristo, entendendo as Escrituras, discutindo as Escrituras. Né? É muito difícil. O Cristo tinha que passar por aqui. É claro que Pedro e João se arrependeram, né? Principalmente Pedro. Mas o arrependimento veio na hora que era necessário que ele trabalhasse. Agora veja que Pedro está fazendo isso e a profecia do Cristo bate, né? Sobre essa rocha edificaria a minha igreja, que é o cristianismo. Mas isso aqui a gente precisa colocar dentro da gente. Quando é que nós realmente quanto nós estamos dispostos a enfrentar o mundo para que a vontade de Deus seja feita? Porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus acerca do que acontecera, novamente por causa do povo. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de cura. Gente, se há 30, 40 anos atrás, a idade
a média da mortalidade, né, das pessoas morrerem no Brasil era 65 anos. Você imagina naquela época que não tinha vacina, água potável. 40 anos ele já estava bem velho, né? E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizestes o céu e a terra e o mar, e todas as coisas que neles há, que dissestes pela tua boca de Davi, teu servo, porque bramaram as nações e os povos pensaram coisas vãs. Veja que a gente estava falando sobre a missão de Israel, né, do povo de Israel, e aqui é quase que mostrando isso, né? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram unânimes contra o Senhor e contra o seu ungido, ou seja, mataram Cristo. Estava falando realmente do povo de Israel. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, põe os olhos nas tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Isso aqui algumas vezes é mal interpretado, as pessoas confundem a ousadia com falta de respeito com as crenças dos semelhantes. Estendendo a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e falavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Eu vou parar aqui porque aqui começa uma outra história, mas aqui nós temos um exemplo bem interessante mesmo do poder da coletividade no bem e da importância de nos mantermos em grupo com pensamento voltado para Deus, para nos fortalecermos na atividade do bem como uma só alma, uma só graça. E, de certa forma, dentro da nossa capacidade, orar pelo semelhante, auxiliar o semelhante, gera limpeza, gera melhora íntima e até cura que nós não sabemos. Que acontece em que nós somos a ínfima parte dessa cura, porque são os bons espíritos que utilizam as energias que doamos pelo bem do próximo e de nós mesmos. Evoluindo e nos melhorando, vamos juntos construindo uma comunidade de pessoas que pensam no bem, querem agir no bem, deste do outro lado da vida. No processo de redenção que nós estamos passando, nessa encarnação, em que nós somos chamados a construirmos juntos com os bons espíritos que nunca nos faltam, uma comunidade do bem, responsáveis de uma maneira pequena, direta ou indiretamente, pela transformação do mundo, para que o Brasil seja o coração do mundo, a pátria do Evangelho, para que o reino de Deus se faça aqui na Terra. As maiores montanhas são construídas por pequenos grãos de areia, e que sejamos, então, os grãos de areia na construção do reino de Deus aqui na Terra. E Deus nos abençoe e nos envolva em seu amor, em sua luz infinita, tranquilize os nossos corações e nos dê força na luta constante
contra os nossos vícios e desenvolvimento das nossas virtudes. Ana Maria Ângela, a senhora pode fazer a oração final para nós? Posso. Muito obrigado. Um beijo a todos. Até quarta, sexta ou a qualquer momento que quiserem conversar. Estamos à disposição. Grande abraço. Gratidão, Thales. Chegando ao final de mais esse encontro, com os corações repletos desse bem-estar, dessa fraternidade, desse sentimento de união e paz, nos dirigimos a vós, Mestre Jesus, agradecidos pela oportunidade desses instantes de reunião, de aprendizado, e onde, ao mesmo tempo, podemos doar uma pequena fração de nós em benefício do nosso próximo, através das nossas preces, das nossas vibrações de amor, de desejo de saúde, de bem-estar, a todos, encarnados e desencarnados. Oportunidade única, Mestre Jesus. E às vezes até nos negamos. Te agradecemos imensamente por esta oportunidade, por esses instantes, pela companhia destes bons espíritos que nos assistem, pedindo guarda-nos durante toda esta semana, Mestre, que possamos contar com os bons espíritos inspirando-nos o bem, o amor, a compaixão, a empatia e, acima de tudo, o perdão. Que assim seja. Muito obrigado, Dona Maria Ângela. Um abraço a todos. Boa noite para todos. Fiquem Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Boa noite. com Deus. Tchau.